Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Nossa Data Sembra, a gente está fazendo algumas séries específicas de algumas coisas que a gente vê no suporte e às vezes pode ser melhorado um detalhe aqui e acolá e tu ganha um tempo em relação a algum tipo de rotina. Então, por exemplo, na parte fiscal, nós vamos pegar o primeiro nessa sequência aí. Mas lá no YouTube, sempre ressaltando, toda semana a gente coloca vídeos novos lá, para que vocês tenham mais informações, mais situações para vocês se basearem, né? Inclusive, o último que eu fiz foi de inventário, que está chegando, né? Estamos fazendo inventário agora, estamos na época, né? Então, para quem não assistiu sobre o inventário, todas as possibilidades que a gente tem no sistema, eu vou também sugerir, após a gente ter aqui a live, a parte do inventário, seja ela por SPED, por Excel, ou mesmo lançamentos manuais e algumas dicas que eu dou em relação ao inventário. Então, assim, eu vou começar pelo mais básico. Quando eu incluo uma empresa, uma situação qualquer que eu vou fazer uma inclusão, incluir uma outra empresa aqui, nós temos que colocar o CNPJ, que é o primeiro cadastro. Vamos botar aqui o cadastro. E todos os cadastros que envolvem empresa, que eu coloco o CNPJ, ou às vezes eu tenho o CPF e o CNPJ, mas daí para o CNPJ, esse ERC3 ele vai abrir. Esse ERC3 ele pega da Receita as informações. Então, eu não preciso completar manualmente essas informações dentro do sistema. Então, quando eu dou o F3 aqui, ele vai fazer a busca, coloco de sou humano, aí com os captchas da Receita Federal, né? E aí eu só retorno os dados. Ele não acontece só no cadastro de empresa. Eu vejo que o pessoal faz muito no cadastro de empresa, mas às vezes esquece que o SF3 ele também consta no cadastro de pessoas, caso eu tenha que fazer um cadastro manual, algum detalhe. Então, lá no emitente destinatário, eu também tenho esse cadastro de F3. Ele está sempre aqui, ó. Claro, ele vai ficar aberto quando for o CNPJ, né? Ou quando eu vou criar uma filial, né? E aí já emendando uma segunda dica, que aí é natural, mas eu já fazendo uma emenda, que uma coisa vai ligar na outra, né? Quando eu for cadastrar filiais, eu tenho que usar o F3 da filial, eu não cadastro um cadastro de empresas. Eu sempre vou cadastrar em estabelecimentos e filiais. Porque se eu cadastro uma filial no cadastro de empresa, na hora de fazer um Simples Nacional ou um RQD Contribuições, ele não vai consolidar os valores, né? Vai ter cada estabelecimento, né, que tem que constar no mesmo arquivo, né, no mesmo relatório, e acaba não constando. Então, na correria, se eu cadastrar aqui a minha filial, ele não vai somar, então vai ser completamente distintas, então não vai ter a situação que a gente precisa, né? Então, comecei com essa dica, vou dar muitas dicas ainda hoje, tá, pessoal? Então, essa aqui é só a primeira, parece bobo, mas tem pessoas que não conhecem de fato, e as pessoas têm que conhecer também, para ajudar no dia a dia. Além da questão do F3, todos os cadastros que eu vou entrar, por exemplo, o próprio cadastro de empresa, até quando eu vou fazer ele, independente, ele pode conter uns F4. O que são esses F4 que acontecem no meio de cada cadastro? Acaba acontecendo eles, né? Esse F4 pega de uma tabela externa. Então, quando eu cadastro alguma informação, eu não preciso, por exemplo, coloquei as informações. Aí eu estou fazendo manual. Não quero usar o F3, eu vou fazer manual. Em vez de tu cadastrar o município, que caso não tenha, eu clico F4 para procurar o município, ou para cadastrar, ou para selecionar. Então, o F4 ele chama uma tabela de um outro lugar, daquela informação que eu estou fazendo, para já mencionar e se ele sair do cadastro de empresa, terminar o meu cadastro. Responsável, a mesma coisa. Se você não tem aqui os preenchimentos, você clica F4, vai chamar a tabela de responsáveis que está aqui atrás, ó, a parte de cadastros responsáveis. Em vez de eu sair daqui do cadastro de empresa, eu simplesmente chamo F4, chamo esse cadastro para frente, faço o meu acerto e seleciono. Então não faz sentido eu fazer tudo fora, para depois aqui ficar vinculando, não faz o menor sentido. Isso já é um ganho de tempo assim gigantesco. Agora eu vou falar uma questão do simples, agora é um pouco mais intermediário, tá? Quando o pessoal coloca uma empresa do Simples Nacional, principalmente comércio, cadastra a empresa, claro que é o primeiro ponto, né? Deve se cadastrar com contábil na sequência para quem tem um contábil, antes de importar nota, tá? E sai importando nota, que é o que se espera, né? Só que antes de importar a nota, eu vou sugerir para vocês
essa configuração anexo. Onde é que eu acho essa configuração? Primeira situação que pode ser perguntado, tá, Bruno, onde é que eu vou achar esse carinha aqui, né? Na minha árvore de busca, quando eu sou simples, né? Eu coloco a palavra anexo e configuração anexo. Ele fica aqui. Para fazer um atalho aqui para frente, direito do mouse, cria atalho, tá? Essa configuração, pessoal, qual é a importância dele? Acho que é muito, mas muito importante, tá? Eu faço uma amarração do anexo para aquela CTOP ou aquela condição. Até eu vou remover essas que estão aqui, para dar um exemplo na prática para vocês. A configuração está vazia, eu não importei as notas ainda. Então, vou fazer aqui na parte de CFOP, que é a parte de comércio, ok? E aí eu vou adicionar uma condição. A primeira condição que ele vai perguntar é a CFOP. Então, por exemplo, eu vou colocar a 5102. Tá? Quando eu coloco o 5102, na maior parte das vezes, até que tem essas exceções que a 5102 pode ter monoplasia, não é só a 5805, né? Mas em via de regra, comércio, estações reais 5102, ele é um anexo que é a ST, né, com a carga total, correto? Então, quando eu coloco a 502 aqui no cadastro, eu posso já vincular um anexo. E aí definir o meu anexo, né? E aqui na sequência, o primeiro é quando é monofásico, quando é ST e remove PIS, COFINS e ICMS. O segundo também é ST, só que ele só remove o ICMS. O terceiro aqui é o não sujeito a ST, logo é essa condição que eu vou usar com a 5102, que é a carga total, não vai haver nenhuma redução de nenhuma parte, né? O próximo anexo é a receita decorrente de exportação, caso seja o caso, a gente vai marcar para fazer a amarração, principalmente nas CFOPs de fora, né? Começando com o número 7, né? E receitas decorrentes, vou botar aqui para frente. A substituição tributária monofásica é quando é só o PIS e o COFINS, né? Eu tenho o CMS, mas eu consigo remover o PIS e o COFINS. Aí esse último anexo. Então, eu estou fazendo uma amarração da 502 para não sujeito a ST. Se eu salvar o cadastro aqui agora e for importar uma nota, o sistema entende que é só esse anexo que pode acontecer. Se eu não colocar nenhum, ele até pode sugerir o correto, mas vai abrir uma listinha se eu quiser fazer alguma troca. E para quem não está tão familiarizado com o simples, ou de repente até uma pessoa que faz só essa parte, se já está montadinho, certinho, o que tem que acontecer, evita erros. Então, já deixa vinculado para aquela situação, o meu anexo segundo a minha CFOP. Outra condição que acontece muito, e aí eu vou ver os dois lados. O legal é que a gente consegue ver o lado do contador também, né? Isso é importante. O software tem que ver o lado do contador e não simplesmente o que a legislação fala. Tem que ver os dois lados. Então, assim, o que acontece? Vamos trabalhar com a 5405. Eu vou adicionar a 5405. Ok? A 5405, se eu quiser, tipo, só tirar a ST sem ser monofásico, apenas o ICMS, eu posso simplesmente atrelar 5405 com um segundo anexo, né, que é sujeito ST e que só remove o ICMS. O que o sistema vai entender aqui? Toda 5405 é esse anexo que eu vou trabalhar. Isso é para empresas que não têm monofasia. Facilita. É só um tipo de amarração que eu vou fazer. Mas vamos imaginar, vamos supor que eu tenha monofasia. E a gente sabe que na emissão da nota, para ser monofásico no PIS e COFINS, a CSC correta é o 0,4. Então, por exemplo, se eu vou remover esse 5405 aqui, eu vou adicionar de novo a 5405. Eu posso repetir ela quantas vezes, eu não posso fazer a mesma junção, tá, pessoal? Só que para saber que é monofásico, não é só a CFOP, eu tenho que dizer a condição da CST também. 0,4, os dois juntos, eu entendo que é um produto monofásico. Aí quando acontecer essa questão aqui, aí é o primeiro anexo, que ele remove PIS, COFINS e CMS. Por que eu comentei assim, sabe como é que são as coisas? Porque quando a gente vai no cadastro da emissão da nota, no cadastro do cliente, do produto em si, a gente sabe que nem sempre está o 0,4. Às vezes está 99, 0,7, 0,8, sem incidência da contribuição, 0,6, tributada com alíquota zero, que não é o indicado. Até o contador vai lá, explica a situação. Às vezes o problema é o software mesmo de emissão de notas, às vezes é o próprio cliente. Então, a gente entende esse lado. Então, como resolver, então, quando a gente tem um problema que não vai vir como deveria lá do cliente? Como é que a gente pode resolver esse caso, né?
vocês podem colocar as 5 pode ser os 5 e colocar a MCM do produto, que ele realmente é monofásico, vocês vejam, refrigerante, medicamentos, né, que são monofásicos, né? Vai ser um pouco mais trabalhoso, né? Porque daí tem que colocar cada MCM que vai acontecer a monofasia para ele fazer a amarração completa, né? Então, dá exemplo. Eu sei que esse não é, mas só para dar de exemplo. Vou pegar uma MCM qualquer e aqui o sistema está dizendo o seguinte: quando for 5.405 com essa MCM, aí eu vinculo a monofasia, que é o primeiro anexo. Então o sistema entende qual é o anexo correto. Isso ajuda muito que quando eu importo as notas, a apuração vai ficar pronta, né? Vai vir uma receita no anexo correto, logo o teu simples vai estar correto. Tu vai pagar sempre a maior, tu vai fazer o valor real que deveria pagar no mês. Então, essa dica é interessante, né? Se depois vocês não quiserem fazer por LCM, vocês podem colocar também um CST, entre aspas, errado. Não é o ideal. Então, vamos supor que o cara lá coloque 0,7 tudo que é monofasia. Casa 5.405.07 e coloque o monofásico. É o correto? Não. Mas se é assim que ele trabalha lá, é a forma que vocês têm como resolver na escrituração e endireitar por dentro da escrituração. É uma forma. Então tem esses detalhes, essas particularidades que são interessantes a gente mencionar. E também eu posso copiar essas configurações para essas filiais, caso eu tenha também filiais, eu posso fazer uma e replicar para filiais, certo? Eu também tenho para serviço. Poucos conhecem aqui para serviço. Tem pessoas que não conhecem essa melhoria, essa situação que ajuda, e quem conhece, conhece mais a CTP, não conhece a parte de serviços. Então aqui eu também posso fazer uma amarração por tipo de serviço. Eu adiciono aqui, ó, segundo a LC 116, né? Eu pego um serviço X, se sempre for aquele anexo para aquele serviço, aí vale a pena fazer essa amarração. Por exemplo, programação. Toda vez que acontecer programação, que daí o código aqui seria 0102, segundo a pessoa que emitiu, né? Situação lá dentro do XML, aí eu vou colocar o anexo correto para estar mencionando aqui e o anexo certo. Normalmente o sistema pega o anexo certo, mas tem situações que, opa, é dúbio. Aí pode ser que entre errado, por isso que vale a pena fazer essa configuração, vale muito a pena, certo? Bueno, pessoal, tem um relatório, aí vale tanto para o simples quanto para o geral, não importa. Tem um relatório muito bom, tá? Depois que eu importei todas as notas dentro do fiscal, ali, bonitinho, como é que eu tenho certeza que tudo foi para contabilidade sem abrir o contábil, né? Eu tenho que ter uma forma de saber que está lá, porque daqui a pouco eu não sou a mesma pessoa que faz a contabilidade e facilita o trabalho de quem faz o contábil. Então, o que que acontece? Eu vou até botar uma coisa aqui do meu geral, mas vale para o simples. Eu vou colocar a palavra contábil aqui na esquerda, tá? A conta ou contábil. Aí eu tenho o relatório de integração contábil. Esse relatório, ele me dá dentro do período que eu estou, que no caso o exemplo é janeiro de 2025, tudo que está integrado entre os dois sistemas e tudo que não está integrado. Lembrando, ele funciona se a base for a mesma. Se for bases separadas, claro que ele não vai conseguir enxergar a outra base. Então, se é nuvem ou se é a mesma base do contábil e livros localmente, vai funcionar muito bem, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou nos integrados aqui nesse período. Vou para visualizar, não tem nada integrado, e nos não integrados também não tem nada. Eu vou pegar um período que tem a nota aqui para a gente pegar aqui exemplo. Pegar. Pode ser uma coisa modelo mesmo. Acho que 2024 eu sei que tem. Resumo. Resumo de problema, olha só. Viajando aqui. Vou botar de novo, ó. Integração contábil. Certo. Eu vou primeiro nos integrados, tá? Aqui mostra tudo que eu fiz dentro do fiscal que foi para lá. Então, por exemplo, posso dar uma verificada, se alguma nota em especial que eu tenho dúvida que foi para o contábil, eu posso já ter análise aqui no fiscal para saber se deu tudo certo. Mas o mais importante aqui é o não integrados. Por que que eu digo isso? Porque vai mostrar notas que não foram para lá, as que deveriam ir, a gente pode ver o que que aconteceu, né? Então aqui nos não integrados, ó, não tem nada. Mas o que que apareceria no não integrados que deveria ser dessa forma? Notas canceladas, bonificação, remessa para conserto. Aí vocês imaginam uma empresa com 10, 15, 20 mil notas, que não é incomum. Tu vai colocar tudo lá pro fiscal e tem integração com o contábil.
Aí daqui a pouco, assim, mas será que foi tudo? Será que deu tudo certo? Aí eu faço esse relatório dos não integrados para poder ver se deu tudo certo. E se alguma nota tem que fazer algum ajuste, se precisar, eu importei as notas, devo lá uma mensagem na importação, tô tão atucarado com outras coisas e é razoável pensar isso. E aí eu passei daquela mensagem e eu não vi. Aqui é a segunda chance de ver esses lançamentos antes de ir para o contábil. Então, aqui no Integrados eu consigo ver o ajuste e já resolvo lá para a contabilidade, para a fiscal ficar pronta, né? Esse relatório, pessoal, na versão que vai sair hoje, além de integrados e não integrados, eu consigo fazer o relatório de entradas e saídas. Então, eu consigo separar só as entradas e das entradas, o que está integrado e o que não está integrado. A mesma coisa nas saídas. Eu vou ter esse facilitador para vocês também. Importante. Uma coisa que eu não vejo o pessoal utilizar e o sistema tem essa informação que pode ajudar vocês para o seguinte: a agenda, tá? Nós temos a agenda. Deixa eu ver se já está parametrizado. Está parametrizado. Quando eu entro aqui na agenda, pessoal, é uma agenda comum. Todo mundo tem uma agenda em aplicativo, seja domínio, seja independente do software que vocês vão utilizar, ou o próprio Windows, né? Eu consigo parear com o e-mail da Google. Se eu tenho lá um Android, um celular que seja da empresa, algumas situações, eu quero parear. Eu até vou desconectar, isso aqui é minha conta pessoal. Eu vou desconectar aqui, ó. Aquela vai aparecer assim para vocês, ó. Os parâmetros aqui dentro da agenda. Eu venho aqui no Google Agenda e eu crio um novo, coloco o meu e-mail, né, que eu vou estar utilizando aqui para sincronizar. Então aqui eu tenho algumas agendas, que uma base de teste, e já está pareado. O que vai acontecer no momento que eu estou sincronizado aqui? Eu tenho que ser avisado de alguma forma daqui para lá, do computador do meu celular. Olha, eu tenho que gerar uma guia no dia 10, uma situação especial que eu quero fazer. Não importa o tipo de agendamento que vocês queiram, tá? Vou colocar um aqui, ó. Vou botar um teste na minha agenda aqui. E vou sincronizar o meu e-mail pessoal. Eu tô pegando meu celular agora aqui. Aí, meu telefone. Eu vou abrir no quarto de primeira o meu Google Agenda. Ok, nós estamos no dia. Ah, botando no dia 11, vou botar aqui no dia 12, que é o dia de hoje. E vou sincronizar com o meu e-mail. Esperar um pouquinho. E eu vou atualizar aqui a minha agenda, que está no meu celular aqui. Não sei se vai pegar na câmera, mas ele já está marcado ali, ó. O pequenininho ali, ó. Teste. Acho que não vai pegar, mas ele funciona muito bem, pessoal. Tá aqui o teste. Ele veio daqui para lá. Eu botei na agenda do meu sistema e já estou no meu celular aqui aparecendo. Claro que ele não pega retroativo, ele pega do que tu marca agora, para frente ele começa a fazer os agendamentos. Ele não sincroniza com o que tu já tem na agenda, né? O contrário também é verdade. Se eu pegar aqui no meu celular e fazer uma outra marcação, vou fazer a partir do celular aqui. Aqui. Aí eu vou colocar no dia 13. Não vou colocar no dia 12. Chamei o 13. Eu vou colocar Bruno. Vou salvar aqui no celular. Meu, ok. Vou sair aqui da agenda. Vou dar um tempinho. Como eu falei, não, às vezes não é instantâneo, demora um certo tempinho para mandar. Olha aqui, ó. Então eu coloquei ali Bruno, veio para cá, eu não lancei aqui dentro da minha agenda, e ele veio para cá normalmente. Então, eu tô na rua, né? O cliente me pede uma guia, uma situação urgente, mas daí você tá fazendo outras coisas, alguma coisa pessoal, né? E coloca um alarme lá e quando chega no escritório, ele vai te notificar aqui também, ó. Além de estar aqui dentro da agenda, há uma notificação no sistema. Isso facilita muito para executar o processo que meu cliente solicitou. Então, é uma outra ajuda que facilita bem a nossa vida. O suporte sempre pode ajudar a questão da configuração também para fazer dentro do sistema. Uma outra situação, que são duas na verdade, é do resumo de faturamento. Tá? O resumo de faturamento, como todos sabem, tá aqui em relatórios, resumo de faturamento. Quem ainda não conhece vai aprender agora sobre o resumo de faturamento.
O resumo, eu consigo pegar os últimos 12 meses, 18 meses, 2 meses, o período que eu quiser, eu posso colocar aqui para fazer meu resumo de faturamento. Ele pode ser resumido ou detalhado. O resumido, ele soma vendas e serviço. Eu vou pré-visualizar aqui para vocês. Somos dois, né? Situação total. E se eu faço o detalhado, ele separa o que é venda de serviço para quem tem os dois, tá? Mas uma situação que foi colocada não faz muito tempo, talvez o pessoal não conheça, é a totalização por ano. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho faturamento todo de 2024, tá? Ou 2025. E aí eu quero pegar o meu relatório até janeiro de 26, exemplo assim, né? Então aqui, eu vou totalizar aí por ano, tá? Vou pré-visualizar aqui. Então aqui nessa visualização de todo 2024, até o mês 12, eu tenho isso de faturamento. Então vamos lá, se eu colocar uma data menor, ele vai dar o faturamento, a posição até aquele momento. Então, por exemplo, eu quero colocar até novembro de 2024. São exemplos que a gente pode colocar, cara. Ó, até novembro é essa posição. Então, às vezes não pode ser, o valor não precisa necessariamente ser o mesmo valor, pode dar uma diferença. Então, eu seto o período que eu quero pegar de faturamento, porque daqui a pouco, o período de 12 meses, tem um mês ali que está zerado e atrapalha na hora de fazer um relatório desses para mandar para o banco, para ajudar meu cliente. Então, eu posso fazer um período, melhorar, setar o período que eu quero, para pegar o maior número de valor possível de receita para te fazer o resumo. Isso facilita bastante, né? E aqui também eu posso sugerir a data do início desse relatório, aqui em cima, quando para da atualização por ano. Então eu posso colocar, sei lá, deixa eu pensar aqui, 2 de 2024 iniciando até 2 de 2026, né? Ó, e tirar todo o descritivo. Eu comecei em fevereiro, que eu quis colocar no meu relatório. Eu estou totalizando os outros 2 anos, dizendo quem tem movimento e quem não tem. Exatamente o panorama do sistema que está aqui agora. Então, ele ajuda a fazer uma análise mais ampla, né, do faturamento. Você só ser aquele ano, você fazer um comparativo entre anos, né? Isso facilita muito. E dando uma dica também adicional. Se vocês verem um relatório, pessoal, que vocês querem melhorar ele, entre em via suporte ou a questão por e-mail, pedindo a melhoria, porque se essa melhoria atender vários clientes, isso não é cobrado. Claro que faz uma viabilidade, ver a questão, isso não é cobrado. Para além disso, os relatórios, esse aqui de faturamento, eu consigo assinar digitalmente. Então, antes de pré-visualizar, claro que eu vou pré-visualizar, ver o valor, se está tudo certo. Depois eu posso gravar esse relatório com certificado digital. Ou seja, para quem não conhece, não preciso mais usar Excel, não preciso colocar carimbo, assinatura, isso já está lá para trás. Tem o certificado digital da empresa ou do contador? Perfeito, assina o documento, né? Eu vou colocar com o certificado da empresa. Aí eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, ou outro lugar que eu quero colocar o relatório, e aí ele vai ter o PDF assinado, tudo direitinho, tá? Ele tá aqui na minha segunda tela, eu vou colocar na tela para vocês verem, e aqui tá dizendo, ó, já tá assinado essa declaração. Então ele é tão válido e tem que ser aceito pelo banco, tudo certinho, ou qualquer lugar que eu utilize essa declaração de faturamento, né? Outra situação, pessoal, que eu ensino nos treinamentos, mas de repente quem vem depois e não fez treinamento, ou não tem essa questão que não usa com tanta. Ou não sabe, realmente não sabe, né? Ah, lá no campo do cadastro de empresa, vocês já notaram que tem aquela questão das assinaturas? Ainda tinha resumo de faturamento, tá? Aqui, ó, dentro do cadastro de empresa, lá na minha aba geral, opa, fiscal contábil, melhor dizendo, eu tenho essas assinaturas aqui, né? Pois bem, vamos imaginar que essa empresa modelo tem um sócio, tá? Vamos supor que aqui, no caso, o responsável é o responsável do escritório, mas é a pessoa física, né, que tu vai colocar ali. E esse responsável tem um sócio chamado Maria. E a Maria também quer um resumo de faturamento. Ela não precisa só o principal, só o majoritário, né? Então eu vou cadastrar a Maria aqui como responsável. Vou pegar aqui um qualquer e vou colocar a assinatura dela. Maria de Lourdes, por exemplo, da minha avó. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Lá no meu resumo de faturamento, para quem não sabe, fica em relatórios resumo de faturamento, ou procurando na árvore de busca,
Além do responsável principal, que é o que o relatório faz para nós aqui, ó, que é o contador e o responsável principal, eu posso tirar o responsável principal, marcar as assinaturas e dizer que eu quero a Maria em vez dele. Vai ficar a Maria e o contador, né? E desta forma, eu tenho a Maria assinando o relatório e individualmente mandando para qualquer situação que precisa. Só que lembrando, o cadastro de responsável aqui, ele não enxerga o cadastro de sócio do contábil. Não é a mesma coisa, é só para essa finalidade. Então, eu poderia ter a Maria, eu poderia ter um terceiro sócio, né? Mas eu cadastro em responsável para poder ter esse desempenho aqui, essa situação do responsável para só para aquela pessoa o relatório. E eu posso trocar. Ali está a Maria, mas eu posso botar outra pessoa, assim, uns 5 sócios. Só tenho 2 campos, não tem problema, eu faço a troca aqui. Ele já vai estar cadastrado mesmo, eu só faço a menção dele para poder fazer o relatório, certo? Essa é mais uma situação que é bem interessante e ajuda bastante. Nessa primeira parte, então, a gente passou algumas ajudas, alguns auxílios que vão facilitar a vida de vocês em algumas situações. Eu vou me atentar ao pessoal que é nuvem, tá? Pessoal, quem é nuvem, todo usuário de nuvem, ele tem direito a 1 GB de espaço dentro da nuvem. Isso acho que você já sabe, né? Vou colocando arquivos lá, vou subindo arquivos. Se chegar a 1 GB, vai travar, porque é o espaço que vocês têm na nuvem. Para ficar movimentando arquivos entre o DP e com o tab não vai acontecer. Então tem que tomar um certo cuidado. Um lugar interessante para poder colocar alguns arquivos que você tem seria na própria base de dados. Como assim na própria base de dados? Na parte de cadastro, seja cadastro de empresa ou cadastro de pessoas, eu tenho aqui, ó, esse clips aqui embaixo. Esse clips, eu consigo incluir documentos aqui dentro, ou informações. Então, cada documento até 50 MB, eu posso ir incluindo aqui para dentro. E eu tenho, por exemplo, uma CNH, certificado, enquadramento, qualquer coisa que eu queira e eu não queira colocar nos dados de nuvem, eu coloco aqui. E aí ele vai carregando no banco. Se eu tiver um scanner conectado da minha máquina, eu consigo escanear direto, inclusive, também, para poder colocar na base e não na nuvem. E aí o espaço não é comprometido. É só o espaço da base, que não tem nada a ver com o espaço de vocês como usuário. Então é um facilitador também. E para aproveitar também o certificado, tem lá o certificado do cliente, coloca aqui, você está procurando, tem que fazer alguma coisa com o certificado. Beleza, onde é que tá? Tá no e-mail, tá no WhatsApp, tem esse certificador. É chata essa parte. Sei que vocês têm a método de organização de vocês, botar numa pasta do Windows, ok. Mas dá para facilitar muito mais. Tem um lugar único, né? Outra coisa em relação à nuvem, espaço de nuvem, que é o assunto, tá? Quando for importar notas fiscais, independente se é comércio ou se é serviço, optem em apagar o arquivo que deu certo. Vocês já sabem que na importação, essa parte da lista de certificados ele é bem complicado, porque assim, dá para colocar em pastas de Windows. Uma outra coisa que, até aproveitando esse gancho que o Léo questionou sobre a organização de certificados, não é incomum eu ver o pessoal colocar a senha do certificado no certificado. Pessoal, não é incomum acontecer invasão, não é incomum haver criptografias de HD. Então, assim, a pessoa que for fazer uma invasão na máquina de vocês, eu falo para a pessoa daí também, tá lá os certificados. Ele pode fazer muita coisa com o certificado do cliente. Então, assim, não coloquem a senha junto com o certificado. Coloquem em um outro lugar, né? Inclusive no cadastro de empresa também fica uma outra dica. Já vou voltar aqui para a parte de nuvem. É legal ter essa troca com vocês, que vocês podem também dizer o que acontece no dia a dia, né? Aqui em observações, ó, eu posso colocar assim o certificado, ó, e fica centralizado num ponto. Aí tu tem que renovar, renovou, tá aqui assim, tá no cadastro da empresa. Você vai entrar no cadastro de empresa, você vai ter que entrar lá para resolver as questões. Então, já fica uma ideia de onde colocar assim o certificado, uma maneira mais segura. Porque daí a pessoa que for fazer a tal invasão vai ter que quebrar o sistema também para poder entrar lá. Não vai ser tão fácil assim. É mais um nível, é mais uma camada de segurança que vocês vão ter, né? Certo. Voltando na questão de nuvem e importação de notas, tá? E isso eu vou dizer para quem é nuvem, tá? Na origem dos arquivos, você colocar a pasta de nuvem que tem os arquivos e fazer importação. Isso é tranquilo, é pacífico, todo mundo já está sabendo. Só que usem a opção apagar. Não usem a opção mover.
Porque uma cópia desses arquivos já está na pasta local de vocês. Para quem usa o XML Importer, tem uma cópia na base de dados. Não tem necessidade nem de colocar no Windows. Aí você usa o gerenciador lá, documentos importados, exporta novamente se precisar. O que colocar no Windows vai guardar as pastinhas, vai compactar cada ano, tudo para guardar nos próximos 10 anos. Beleza. Ou gerar uma mídia, né? Agora, vai jogar na nuvem só para importar o dado lá certinho, usou, dispensa, usou apagar. Conforme a gente vai usando e usar o mover, e daí vai criar uma subpasta da pasta de origem na nuvem, vai indo arquivo, arquivo, arquivo. Vocês não vão notar, vai chegar a 1 GB. E no mínimo eu peguei pelo menos uns 10 clientes assim. Aí eu dei toda a explicação para facilitar, e hoje eles estão bem cientes disso e tem um espaço livre na nuvem, né? Então tu imagina, o cara tem 10 mil notas no meio, 10 mil, quando chega no final do ano, ele tem tantos XML, mais de 100 mil XMLs que compõem o espaço dele, e acaba com o espaço de nuvem, né? Então, quem é nuvem, usa o apagar. Quem é local e quer guardar os arquivos, usa o mover. Fica de regras para facilitar o trabalho de vocês. Para não chegar um momento lá que vocês estão na nuvem vigiando alguma informação e vir aquela baita mensagem: opa, acabou o espaço. Meu Deus, será que eu não paguei a manutenção? O que será que aconteceu? Não, é a falta de espaço, né? E aí, para aproveitar esse ensejo, eu vou abrir a minha nuvem e vou mostrar onde é que vocês podem ver nesse momento, na nuvem de vocês, onde é que está, onde é que eu posso ver o espaço que está no momento, né? É interessante também mostrar essa parte. Aqui, os meus dados. Ok. Ah, tem uma manutenção, pessoal, aproveitando isso, dia 18/2 na quarta-feira, às 18 horas vai haver uma manutenção na nuvem. Então, se quem é novo, se programe hein, para essa data e esse horário, tá? Então, aqui tá a nuvem, ok. Nessa pasta amarela que aparece aqui, ou quando eu estou num sistema que fica no rodapé, até eu vou abrir o sistema aqui do Livros, por exemplo, são dois lugares que aparece a pasta amarela, né? Que é onde eu acho os arquivos de nuvem, né? Tenho por ela aqui, ok. Certinho. E quando eu coloco o mouse aqui, ó, aparece essa barrinha onde tem a pastinha amarela, né? E aproveitando dica em cima de uma dica, dica em cima de uma dica. Essa barra eu posso trocá-la de lugar, tá? Ela não precisa ficar necessariamente aqui, eu posso colocar ela para direita, para direita, para esquerda ou para cima. Ele não precisa ficar necessariamente aqui, tá? Eu também vou ensinar essa parte como é que troca a barra, tá? Então aqui eu vou para o mesmo lugar, documentos. Pessoal, documentos é como se fosse a pasta de download de vocês da máquina, mas é o da nuvem, né? Então tudo que eu mando para cá, quando eu uso nuvenzinha para cima, ele vem para cá. E para saber o espaço que vocês possuem, eu venho aqui, direito do mouse, propriedades. Tá aqui meu espaço que eu uso de arquivo. Então vocês podem ter uma ideia quanto é que espaço vocês têm ainda. Se já dá para dar o alerta, para dar uma verificada, como é que tá, para não esperar que dê algum problema, né? Vocês já verificar. Então aqui é neste ponto que eu consigo ver qual o espaço que eu tenho na nuvem para poder fazer isso, tá? E a questão da barrinha, para quem não sabe. Aqui no inicial tem essa caixinha barra de atalhos. Aqui está no inferior, que fica facilitando para baixo quando eu estou no sistema. Mas eu posso colocar à esquerda, por exemplo, ou à direita, né? Vou colocar à esquerda que fica mais fácil de verificar. Ó, ele fica na minha esquerda. Então facilita também, caso tenha outros ícones aqui embaixo, você não acha legal deixar aqui embaixo, vocês podem colocar em outro lugar, não tem problema nenhum. Ou inclusive desativar a barra. Para quem não quer usar a barra e usa só o F8 para vir para cá, também não tem problema. Vocês podem desativar a barra também. E uma outra dica extra, ainda em relação à nuvem, que também vai pegar livros, vai pegar todo mundo, se eu quiser atualizar o DC Hub, né, ele também é atualizável, ele não deixa de ser um sistema. É só clicar no QR Code vazio, sem conectar em nada. Abrir a nuvem, clico aqui em cima dele, dentro dele tem um instalador. Ó, tá acontecendo aqui, ó. Esse aqui é o instalador do DC Hub, então eu consigo atualizar a partir desse ponto. Fica também mais fácil de fazer o uso. Pessoal, então essas são as dicas de hoje. Algumas mais básicas, outras intermediárias. As próximas eu vou evoluir mais ainda nas dicas, vou fazer umas dicas mais concentradas, específicas. Mas é uma situação que às vezes realmente passa despercebido, ou entra pessoas novas no escritório e não fez o treinamento ainda e não sabe que existe aquela situação. Isso ajuda muito, né? E é para ganhar tempo, né? Vocês precisam ganhar tempo, e cada vez mais a gente vai precisar ganhar tempo. Outra coisa que eu posso indicar para vocês, pessoal, como mostrado antes aqui no YouTube, a gente tem vários vídeos que a gente coloca aqui várias rotinas, tá?
Vocês podem pensar assim, ó, tô colocando aqui para apresentar para vocês. Ah, mas Bruno, eu queria tanto uma rotina X que não teve vídeo ainda. O que a gente pode fazer para ter essa rotina, né? Vocês podem pensar dessa forma, né? Aqui nós temos aqui nossos vídeos lá no canal no YouTube, né? Todas as questões, né? Algumas situações produtivas que eu dei hoje que vai também acontecer no contábil e LDP, porque às vezes a pessoa só tem um fiscal, então ele também precisa dessa informação, né? Cada vez não tem outro sistema, né? Então, situação automatizada, a Reinf, DIFAL, tem muito material dentro do YouTube. Ah, Bruno, mas eu quero sobre uma situação X. Pessoal, uma dica. Dia de ouro, tá? Essas são as nossas redes sociais, tá? Acione nós lá no Instagram, seguem a gente no Instagram e coloca lá no privado. Pessoal, eu gostaria de ver esse tipo de conteúdo. GIA, um detalhe da GIA específico que não foi passado nos vídeos anteriores. Também tem uma série da GIA, GIA 1, GIA 2, que já está dentro do sistema ali no YouTube, tá? Então eu quero falar sobre DeFis, eu quero falar sobre DIRB. Pessoal, tem a DIRB no sistema, vai ter também um webinar sobre DIRB, vocês podem perguntar sobre a DIRB. Então, qualquer rotina que vocês queiram, vai lá no Instagram, dá um comentário no privadinho, ó, quero falar sobre esse assunto. E a gente recebe essa informação e prontamente coloca dentro dos webinários para acontecer e ter esse material sempre gravado, para que vocês tenham sempre a informação, né? Ou no próprio YouTube também vocês podem estar mandando. E nos canais oficiais que a gente tem no suporte, suporte@datacenter.com.br e também no nosso chat ou telefone, certo? Olá, bom dia. Eu tenho uma pergunta. Fala, Lorne. É o seguinte, ontem eu importei a Demed aqui, é uma empresa que eu faço Demed, e eu gostaria, se tivesse uma relação por ordem de CPF, porque o que que acontece? A Demed, a única relação que ela sai ali no analítico dela, no programa, é por ordem, por exemplo, a pessoa que tem o CPF mais antigo, que começa com o 000, etc e tal, e dessa ordem. Então, se tivesse no livros, né, essa relação por essa ordem seria ótimo. Fazer um resumo das pessoas físicas com algum critério que tu tá me passando agora, tipo ali por ordem. Qual é a ordem que você mencionou? Desculpa. A ordem por CPF, por CPF mais antigo, no caso, não sei como é que chama. A gente pode escrever. Eu tenho como ver os CPFs, tá? Isso eu consigo fazer. É, Por exemplo, 00, vocês devem ter parametrizado ali, porque eu importei do sistema para importar na de média. isso, para Demed. Então, vocês devem ter parametrizado, ou seja lá, né, nessa ordem, talvez, né? Na verdade, a verdadeira, a ordem que aparece na DMED é a ordem normalmente alfabética, lá dentro do validador, né? Então, assim, tudo que é CPF, o sistema já vai entender, né? Pontuar a questão de clínicas, ele já manda direto para lá para a DMED. Então, assim, a gente pode ter relatórios mais apurados para ajudar vocês. Isso sim. O que que eu vou pedir para a Tione? Por gentileza, eu vou abrir no bloco de notas, eu vou querer que você me faça uma pequena gentileza. Meu e-mail é o seguinte, tá? Manda com cópia também para suporte, tá? Vai que vai ter um segundo e-mail que a gente tem controle ali. Tá. Eu quero que você faça o seguinte: manda um e-mail para mim exatamente como é que tu imagina o relatório, os tipos de filtro que tu precisa. Ah, eu quero de da ordem decrescente, eu quero mais antigo, mais novo. Coloque o filtro como você deseja que seja esse relatório. Sim, é simplesmente por ordem de CPF. Por exemplo, meu CPF é 514. Aí aparece lá 514, depois quem é 515, quem é 600, 700. Né? Isso. Aham. Isso, manda exatamente isso para mim, que a gente pode ver os relatórios. Se tiver um detalhe próximo, a gente melhora o relatório, mas se não tiver, a gente cria um relatório exclusivo da DMED também, por que não? Fazer Sim. exportação de DMED, faça um relatório exclusivo da DMED que pode nos auxiliar mais do que a gente já tem. Um spoiler sobre a DMED. Certo. O relatório que eu tenho, que eu visualizo, é um que vocês têm aqui, que diz assim, relatório, resumo de emitente Esse destinatário. cara aqui, ó. Esse cara que eu tô aqui, ó.
Isso. Aí eu, por destinatários, né, eu tenho aqui que eu consulto, e no Uhum, caso não é ICMS, não é IPI, é ISQN. Aí eu uhum, coloco no pré-visualizar aqui e ele me uhum, dá, né, por ordem de data de vocês, né, ou pela uhum. ordem, né. Sim, Só que a sim. DMED, ela é o resumo do ano, né? Então, se eu tenho, no caso aqui, ela me dá por mês, né? De Só vocês. CPF, isso. É, Isso, ela entendi. me dá por mês, por Uhum. data, né? Isso, isso. Aham. Mas a gente pode, porque esse relatório ele é muito amplo, tá? Ele ajuda para várias coisas, não só uma coisa específica, né? Exato, né? Por isso que eu Isso. prefiro. Aham. Vamos pedir essa melhoria, então, manda um e-mail para mim. Aí eu vou ver se a gente consegue ou melhorar esse relatório também fazendo uma citação para ajudar na DMED, ou se Aham. criar um relatório para a DMED com essas características. Mas aproveita para colocar tudo que tu gostaria que tivesse no relatório que facilitasse o trabalho de vocês. Tá. Para ficar bem completo. Ah, um spoiler, pessoal. No layout, antigamente se fazia um arquivo para matriz e uma para filial, né? A DMED entrega até o final desse mês, né? Já vai sair a versão agora que você pode mandar consolidado os dois, as duas empresas num arquivo único, porque o layout de 26 está pedindo isso. Quando tem filial, tem que mandar junto no mesmo arquivo. Se você tentar importar, se é a versão de hoje que vocês têm que atualizar, ele pode fazer só por empresa, ou pela matriz e um pela filial. Tu vai importar a matriz, ele vai importar. Quando for colocar na filial, ele vai dizer o seguinte: olha, já tem um cadastro aqui, porque isso tá pegando o inicial o inicial do CNPJ, né? A parte inicial ali, a raiz, né? Então aí, no caso, vai ser a versão hoje. E se tiver filial, você vai conseguir mandar a tua filial junto com a matriz, consolidando lá para de média. E lá ele consegue fazer a separação quem é quem. Assim, olha, aproveitando também esse ensejo, aconteceu na virada do ano, não tinha nada de. Nem como fazer pesquisa por competência. Na virada de 25 para 26, eles colocaram no portal, se vocês notaram, que eu consigo fazer um filtro por competência, botar o período que eu quero. Isso não tinha antes. Eles colocaram na virada do ano. O que acabou Aham. acontecendo? Mudou a navegação dentro do site do Portal Nacional. E como a gente tinha desenvolvido para aquele cenário, lá no XZ, no XML Importer, acabou saindo porque a navegação não era a mesma. Então a gente se obrigou a fazer uma versão nova, com a nova navegação, já está funcionando, está pleno, pessoal. Vocês podem usar o XML Importer normalmente. Eu vou pegar todas as notas, mas imagina, já tem bastante tempo o Plano Nacional, já era usado no meio. Por que que até hoje não foi colocado isso? Não dá para entender, sinceramente não dá. Então, a gente trabalha conforme eles vão desenvolvendo as situações lá, testam com a gente, e aí vai acontecendo as coisas aos poucos, né? Pessoal, então agradeço a presença de todos. Vai ficar gravado, então em seguida vai ficar disponível, não em seguida hoje, mas vai ficar disponível na sequência no YouTube. Vocês podem visualizar quantas vezes vocês quiserem. Tragam situações para a gente, vai sempre fazer mais material e acione o suporte, seja qual for a dúvida que vocês têm. Ok, pessoal? Bom dia e até a próxima.